Ok, então. Bora, bora. Bom dia a todos, programa Quadrinhos começando Grava hoje esse e eu. com um tema sério. Estamos vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um período onde o mundo está de cabeças, literalmente, aliás, de pernas para o ar, onde muita coisa está acontecendo. E os quadrinhos de volta e meia falam alguma coisa sobre esses problemas de doenças, né? A gente vai ter aí X-Men, volta e meia vai ter alguma coisa a ver. Se eu não me engano, o Batman já enfrentou algum problema na época do contágio também. Então, Uhum. gente, isso fora quadrinhos como Black Hole, que vai falar também, não é de um problema sério, só que ele faz uma referência muito grande à sexualidade, à AIDS, né, dentro de um universo. Então, Marinho, Zé Paulo, sejam bem-vindos ao programa de hoje. E quando a gente fala de doenças, o que que vocês se lembram de histórias de personagens envolvendo essa temática e depois vamos ver aí como é que os heróis conseguem se resolver. Mas isso é só para o último bloco. Primeiro bloco, o que vocês acham? Né? Alguma lembrança, algum personagem, algum arco? Eu lembro sempre, quando falo doença, eu lembro sempre de X-Men, né? Do legado e do vírus tecno-orgânico, né? Acho que são os mais icônicos, assim. Zé? Tem as maldição que o Thor sempre sofre. Não, assim, é porque, querendo ou não, os quadrinhos como forma de arte, como forma de diálogo, né, com a sociedade, nessa forma de troca, né, de você colocar coisas da sociedade nos quadrinhos e coisas dos quadrinhos na sociedade, né, então você tem, quando a Marvel entra e ela transforma tudo em ciência, né, então você tem lá os raios gama, que vai dar origem ao Hulk, né, você tem os raios cósmicos com o quarteto, né, a aranha radioativa que vai picar o Peter Parker. Então, os problemas eles deixam de ser assim uma coisa mais mágica, né? E começam a trabalhar muito essa ideia de ciência, né? Então, pô, você vai falar muito dos X-Men, porque é mutação, né? Então, mesmo quando você pega a primeira turma, né? A gente está falando um pouco de racismo, mas você também vai estar falando da questão de mutação, né? Do que é uma mutação, de toda essa discussão em cima disso, né? E ao longo do tempo a gente vai ter muito diálogo envolvendo se transformar algumas coisas em cientificar algumas coisas, né? Então, nada mais justo do que você falar assim, ah, não, então vamos trazer doença, né? As doenças viram armas, as doenças viram golpes políticos. Então, várias vezes essa ideia ela transpassa ali dentro, né? Aí, dependendo do que você considera doença, né? Você vai pegar ali quando você chega nos anos 70 com que você tem a série do Lanterna Verde, que ele vai trazer um pouco dessa questão dos vícios, né, das drogas, né? Então, e- o, o Oliver, desde que ele tem aquele contato com o Ricardito, né, ele sempre tem muito essa visão do drogado como um doente, né? Então, tem bastante coisa de doença. O Zé, e uma das Oi. coisas mais interessantes quando você fala do arqueiro é que para quem tiver essa grande oportunidade
de ler essa obra que é muito, que assim, é uma das poucas obras que eu posso falar que, cara, é muito boa pela, pela, pela porrada que ela dá no estômago, em que muitas vezes o arqueiro reclama muito, não é? Que o Hal está sendo muito certinho, que o Lanterna está sendo muito certinho, e quando o Ricardito tem problemas com as drogas, é hora do Hal falar para ele, né, cara, age feito aquilo que você é para ele. Você é uma inspiração, você é o herói, você é o pai dele, digamos assim. Não fica agindo tão mesquinho ou tão absurdo, e não deixa ele de lado. Não é isso? Gente? Calma aí, repete essa última que cortou pra mim. É porque quando porque durante muito tempo o Hal acabou ficando sempre sendo o conservador e o Oliver o liberal. E quando o problema vira, né, quando o Ricardito aparece com problema de drogas, é o Hal que vai dar a porrada, é o Hal que vai ser, cara, cuida dele, porque você tem responsabilidades com ele, ele tem um carinho com você, ele te vê como uma pessoa que cuida dele. E o Oliver acabando fazendo muito isso, né? O Eu acho. Oliver, ele é um cara meio que dá as real ali na DC, né? Então, volta e meia. Ele é o cara que mais, talvez, seja o mais humano ali daquela galera, no sentido de um cara na realidade chamando a galera pra realidade. Não, presta atenção nisso aqui, olha isso aqui que tá acontecendo. E aí ele leva uma do Hal Jordan, né? Tipo, Que é É. uma porrada forte aquilo ali. Não, pô, demais. É porque ele é sempre o crítico, né? Então ele quer levar isso de uma forma meio crítica e é aquele momento assim onde não só o Hal, né, a Dina, a Canário também vira para ele e fala assim, cara, olha, ele tá precisando de você, ele não tá precisando da tua crítica, ele não tá precisando de você ser o julgador, né? Ele tá precisando que você vá lá, que você ajude ele, né? E sei lá, nessa nossa sociedade atual, onde a gente tá querendo muito julgar, 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 tem hora que a gente precisa meio de tomar essa sacudida também, né? De querer falar assim, olha, não, cara, calma aí, velho. Você também não é juiz e executor de todo mundo, não. Tem que parar, tem que saber analisar as coisas, saber olhar, né? Ter um olhar sobre a pessoa, sobre o que, que ela está passando, o que, que ela está vivendo. E outro personagem também que vai ter problema com drogas é o. Ai, o amigo do Homem-Aranha. O Harry Osborn Flash? É o Osborn, isso. Não, Harry. É o Harry. Harry também teve problemas com drogas também. tem. Aí eu não me, só que aí eu não me lembro quem veio primeiro, Zé. Se é primeiro o Ricardito ou se é o Osborn. Ixi, eu acho que é o Ricardito, né? Mas eu não vou lembrar 100% assim, É, não. também acho que não, Eu mas. fiquei aqui na. Porque Mas é eu. todo mundo ali, mais ou menos, naquela época de prata, na era de prata ali, né? Quando a galera começou a lidar com essas coisas mais próximas. Se não foi muito. Não foi muito longe. As histórias não vão ser distantes, né? Não. Bem, É, vai gente, ser provavelmente ser tudo final de. final de. Isso é provavelmente tudo final de 70, né? É. É. Gente, músicas com drogas. Alguém se lembra de alguma aí? Ou de pessoas que ficaram famosas por seus usos e abusos? Ela toca o do Guns aí. Ó, sim.
Qual do Guns? Ah, tá de sacanagem. Tá bom, Escolhe uma do. tá bom, pega uma do Guns. E eu vou tocar Amy Winehouse. Afinal de contas, a moça tem uma história com drogas aí um tanto quanto famosa. Programa Quadrinhos hoje um pouco sério, falando de problemas sociais, problemas reais que nos afetam. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Ela é, Vambora. ela é considerada uma das. Aliás, ela foi considerada durante muito tempo como a doença do século. Até que no final dos anos. E ela surgiu no final dos anos 70, coisa dos 70. Seu início ela era chamada de o câncer gay, porque acreditava-se, né, na época que somente homossexuais masculinos adquiriam ela. Porém, com o tempo, a gente foi entendendo que ela é bem mais ampla e as formas de transmissão são bem simples. Sangue, esperma e por aí vai. Pois bem, até que os quadrinhos também resolveram falar e abordar, né, dessa doença que é a AIDS. O mal do século foi vencido no final dos anos 90, se eu não estou enganado, aí Marinho ou Zé me corrija se eu estou enganado, com os coquetéis. Né? Então, o mal acabou se transformando em outra doença que já era conhecida, que é o câncer. Então, agora, no bloco agora nós vamos falar dessas duas doenças, AIDS e câncer. Muito bem, quem começa? Vamos lá. Voltando para X-Men, né? Os X-Men tem uma saga nos anos 90 que é basicamente refletindo sobre AIDS e sobre como a AIDS espalha no mundo, que é o vírus legado, né? Que depois o Colossus morre para purificar e tudo mais. Mas ele tem muito isso, né? Tem muitas características do vírus da AIDS, né? E a partir do momento que a Moira McGregor pega ele, ela começa a se disseminar e tudo mais, né? Então, voltando naquilo que eu estava falando logo no começo, né, de que muitas vezes a, os quadrinhos como forma de arte ele tem esse diálogo, né, com o mundo e o mundo com os quadrinhos, né, a trama ela foi propositalmente desenvolvida e colocada de uma forma, né, para explanar ao mundo como era o vírus da AIDS, como ele fazia sua disseminação, só que diferente no mundo real, né, nos quadrinhos, o Fera, né, o Hank McCroy, acaba achando uma cura para AIDS, né? Mas fora isso, a gente tem vários personagens que são portadores do vírus, né? E acaba que eles são introduzidos para se discutir um pouco disso, né? Quando você tem o Renascimento, o, o arqueiro, o Oliver Queen, ele adota uma menina, né? A Mia, se o sobrenome dela agora, né? Mas ela é uma ex-prostituta que acaba adquirindo o vírus da AIDS fazendo um programa, né? E ela, de princípio, ela tenta esconder do, do Oliver que ela é HIV positivo e diferente do que acontece com o Ricardito, Mia né? Dardin, em- é, Dirder. e diferente do que Isso. acontece com o Ricardito, que o Oliver, a princípio, ele dá essa afastada dele e tudo mais, ele vê na Mia um momento de corrigir esse erro, né? Então eles mostram extremamente acolhedor a ela, a situação dela, o fato de que ela é um soro positivo, né? Desde o começo. O Marinho estava falando quando a gente deu o intervalo aí Durante as do, músicas, do, o do, da, Marinho Eu falou uma lembro coisa interessante, né? do Estrela Polar. da história do.
O Estrela Polar ele tem uma saga, uma, é bem breve assim, mas ela é bem triste, que ele adota uma criança, né? Ele adota uma bebezinha e ela é HIV positiva, né? Ela morre em algumas semanas assim, e ele mesmo começa a fazer tipo uma coisa de luta contra a AIDS, né? De conscientização, porque ele é um cara, ele fica usando o status dele como uma celebridade, um super-herói, né, para tentar conscientizar as pessoas. Eles fazem um negócio bem, bem interessante, assim, uma chamada mesmo de atenção para o assunto, né? E eu tava lembrando também de falar que os X-Men, apesar deles, eles têm o vírus legado porque eles são imunes à AIDS, né? O Warren, o Arcanjo, ele declara com todas as letras, assim, que no X-Men 427, pra quem duvidar de mim, ele fala que eles não podem contrair AIDS porque eles são mutantes, né? Eles não têm o mesmo código genético humano. Cara, os Dois fatos que eu humanos. me lembrei a respeito Cara, disso. se a humanidade já tem ódio, se o Homo sapiens já tem ódio dos mutantes por serem diferentes, agora é que o ódio aumenta. A princípio, se você derivar disso, né, provavelmente os X-Men, os mutantes da Marvel, eles são imunes à grande maioria das doenças, né? Talvez até o Uhum. Covid. Eles podiam Ah, deixar os Vingadores de quarentena e eles podiam ir pra rua lutar. muito bem, quem salva o mundo agora somos nós. Vocês É ficam em casa. o oposto do massacre, né? É, vocês ficam em casa aí quietinhos, tá? Quem salva o mundo agora somos nós. Apesar de ser uma saga bem ruim, né? Ui, fala isso não. Ela tem coisas boas. Outros dois personagens que são soro Cara, positivo. ela não tem nada boa, velho. A saga do Tem, massacre, a saga do massacre, ela tem tanta coisa ruim, mas ela tem tanta coisa ruim que outro dia a gente conversando, o Marinho tava até me lembrando, velho, por conta do massacre, a saga do clone se estendeu por quase mais um ano. foi porque a galera não queria misturar a conclusão do massacre com a conclusão da saga do clone. Tá? Além de tudo que o massacre foi, ainda fez a saga do clone se prolongar mais. Ah, é tão bom ouvir isso. Muito bem. Outros dois personagens que são soro positivo, eu não conheço, né? Que é o Estranho, né, Marinho? 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 Oi? Desculpa. O Estranho, que você falou que você Repete, por tinha. favor. Os dois personagens É, es- que são soro positivos é o é Estranho, estranho, né? Estranho E a e a Jet, Jet. né? A Jet, detalhe, nem os dois eu conheço, então. Eu só sei, eu conheço só da existência mesmo dessa conversa aí. Eles, eles enfrentam o Estranho, né? Ele é um mago da América Latina, eu não sei de onde exatamente que ele é. Origem Mas eu lembro que hispânica. ele é latino. Ele é latino mesmo, assim, da América Latina mesmo. E a Jet, se eu não me engano, jamaicana. Agora eu fiquei na dúvida se é mesmo. Eu sei muito pouco sobre É, eles. sim, Novos Guardiões não é um negócio que eu li muito, assim. Mas eu lembro mas. que eles. Eu fui ler a respeito disso, né? E eles contraem o HIV enquanto eles estão lutando contra um inimigo com o melhor nome de todos, o Emo Goblin. Hum? Hum? Ai, tá bom, tá bom. Vamos lá. Já que nós falamos da AIDS, por um lado, outra doençazinha cruel, e aí eu pessoalmente, né, para mim é um pouco complicado falar dela, então eu deixo para vocês falarem. E não tem como falar da morte do primeiro grande herói que realmente morreu, que foi o Capitão Marvel. O primeiro grande herói da Marvel, né? Da Marvel que realmente morreu. E demorou Uhum. para voltar. Não. É, Vai lá, o, o- Maria. a, a voz do além aqui me diz que nunca voltou. Ele, A voz do além ele chama Samuel. nunca é muito forte.
ele já fez umas voltinhas assim de leve. Ele nunca voltou pra ficar, né? Mas essa saga, o final da vida do Marvel, né, é muito sensacional, o Capitão Marvel original, né? Que inclusive ele, quando ele tá ali nas últimas, a saga do fim da vida dele, assim, né? Ela é bem interessante porque ela fica mostrando até uns vilões visitando ele, assim, conversando com ele, a galera lembrando, né, da vida dele. É um negócio meio triste e bem emblemático, assim, porque foi um cara que não partiu em batalha, né? O cara morreu para o câncer mesmo, né? E é uma É das uma, revistas mais lindas que tem, né? sim, é uma história muito icônica, uma história muito emocional, assim, muito carregada de emoção. Ela é bem interessante de ler, eu recomendo a todo mundo. Aqui no Brasil eles lançaram, né, um colecionado, uma grossona dessas, Vida e Morte. Isso. Acho que é. Vida e Morte, parte um Ela e parte é 2. um quadrinho lindo de ler. Parte um e parte 2. É lindo de ler, assim, eu recomendo bastante. O Capitão Marvel, ele é bem. Ele é um Hum, o Capitão Marvel original da Marvel, né? Porque Capitão Marvel é um nomezinho aí que já. Esse nome É, tem O história. Marvel. assim, é que nem o Marinho falou, cara, câncer é um negócio bem complicado e você tem, além do próprio Marvel, né, você tem, o câncer, ele rodeia dentro do universo dos quadrinhos, a gente gravou, antes da pandemia, a gente gravou aí no primeiro programa desse ano do Homem-Aranha, inclusive falava do menino que tinha câncer, né? Então, é uma doença que é bem complexa da gente mexer com ela, porque, cara, o câncer o cara vai morrendo, né? Vai definhando aos pouquinhos, e vai sendo comido, né? Aos poucos, e a galera vai caindo, né? Então, tipo, quando você quer pegar uma história dramática, você vai botar. Você falando do Homem-Aranha, a gente lembra que o Ed Brock Já teve. já. A Tia May já lutou contra o câncer. Uma das mortes da Tia May, acho que nos anos 90 ela morre de câncer. E depois trazem ela de. Tem uma das vezes que ela morre que é morre de. A Thor, A Thor. o bruxão lá, como é que chama? Ah, Strange, do Keanu Reeves, que o Keanu Reeves O fez o filme? Constantine. Não, Constantine, o cara do Keanu O John Reeves. John Constantine. Constantine, pô. Constantine, É, Constantine, lá a história mais famosa que a gente conhece, que é Hellblazer, ele é ele faz um pacto vencendo com. Ele com os faz um pacto três, com com os o diabo para três, poder. três os demônios. três demônios, os três senhores infernais, pra não morrer, porque ele tá com câncer, né? Bem, Para senhores, continuar fumando. oh, mais um bloco e duas músicas. Alguma ideia? Eu sempre penso em evidência. Eu Cara, Deixo penso pra você. alguma, eu penso alguma coisa aqui, rapidinho a gente volta. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, gente. Vamos lá. E aí? Essa loucura de dizer que não. Não. Muito bem. A gente falou de morte na primeira, de doença na primeira parte, doença na segunda parte. pode ser exagerado o Cazuza. Pois é, Morreu de HIV, ele dá uns paradas. Gosto. Eu gosto disso aí. por isso que tocou exagerado e tocou Google Dolls. Gente, falar de doença é fácil, então vamos falar do inverso, né? E quando alguém consegue trazer a cura para a humanidade. Heróis que já fizeram, ou heróis que morreram, ou heróis que para salvar alguém ou salvar a humanidade. Alguém se lembra de algumas boas histórias? Vamos lá. O Hulk,
A She-Hulk é do Banner fazendo uma transfusão de sangue, né? Uhum. Pra salvar ela. O que vem é uma coisa meio doida, né, cara? Você vai salvar Primo. sua parente, né, sua prima, dando um sanguezinho batizado, né? Era o que tinha lá na hora, né, bicho? Pô! Será que não tinha outro piorzinho no Na bagulho de hora do sangue, não? desespero ali. Apesar de ser bem maldita essa. Se bem que na verdade ela não é bem uma doença, né? Ela envelhece e morre, que é o Final Crisis, né? O Final Crisis começa. O Final Crisis não, Ai. Os murros na realidade. Como é que. Ah, O, não fala isso não. Murros na realidade, o não. Onslaught, Ele começa com a Miriam Lane morrendo de velhice, né? O Clark tendo que assistir ela morrer. E aí ele endoida. E o aí, Superboy Prime. Não, não. o Kal-El, por que ele dá os murros na realidade, né? Porque ele tá assistindo a Lois Lane dele, da Terra 2, morrer. Lembra quem dá os murros, né? O Superboy É o Prime Super que tá Não, lá Prime. com eles? quem dá os murros é o É, ué. Kal-El. É? É. Ah, O Prime essa sai. história eu acho ela tão ruim que eu tenho. Nossa, história horrível. E aí, Mas a gente tá falando do Colossus, né? O Colossus ele morreu pra salvar a galera do legado, né? É, sim. e era pra não Sem ter ele lá pra voltado, né? expurgar, não tinha dado certo. Pena que Então, voltou. É e tão voltou triste de essa novo. galera que. Cara, o pior é que a volta dele é linda, mas não souberam trabalhar depois. A A volta é expressão da. legal, até porque foi o Joss Whedon que fez, né, velho? Que cara é muito. Ele tem a manha de. Não foi Uma. naquele Astonishing X-Men ou eu tô errado? Exatamente, foi a Sonic X-Men, em que a Kitty Pryde é quem É, descobre ele, é quem encontra ele. E a expressão dela é maravilhosa. isso. Mais algum herói? Ela é. Ai, Rapaz, eu chuto que o Reed Richards já curou todas as doenças que existem, assim. Vamos trazer ele para a atualidade. Estamos precisando dele. O Batman, ele não usa o enésimo metal lá pra curar a galera do. Tem um negócio desse no Metal Knights, que ele usa o enésimo metal pra curar uma coisa. Agora eu tô na dúvida se foi um daqueles outros Batman esquisitos que espalham a doença. Foi outra saga também que eu li que eu não gostei muito. Eu sublimei tanta coisa na minha cabeça. Mas eu lembro dele usar o enésimo metal. Ah, foi pra se curar, né? Ele tava quase morrendo. nossa, Aí a galera nem. ficou enlouquecida. Nossa, o Batman agora ganhou um fator de cura. Os editores, não, calma, galera, foi só dessa vez. Não, pra falar nisso, tem a paraplegia dele, né? Mas essa história é Ai. ruim. A cura da paraplegia dele é terrível. Na verdade, tipo, todas as paraplegias da Eu nem DC, quando lembro o elas que foi que o Batman fez. tinham. Na época ele namorava a enfermeira dele, médica dele, eu não lembro o que ela era dele, chamada Chandra, né? Aí, quando termina a queda do morcego, eles descobrem que ela é uma meio pajé, né? E ela tem poderes de cura. Então, ela cura a medula quebrada do Bruce, e depois que ela cura, a mente dela regride a uma criança de 9 anos de idade. Aí ele cuida dela o resto da vida dela. Nossa senhora. E foi curta. Não, Gente. Não lembrava e não gostei. É, cara, é uma história tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas lembram que o Batman já teve paraplégico, mas as pessoas não lembram. Essa história como que ele nunca mais voltou? é citada na história da DC. Ela foi publicada e O, depois ninguém nem lembra que ele o voltou a andar. Cable, ele
ele sobrevive, né? O vírus tecno-orgânico, né? Ele tem uma cura, entre aspas, ali, né? Ele não. Ele Ele não. segura com a telecinese dele, né? É, Por isso que ele não é o telecinético mais poderoso do planeta. Ele fica segurando. Ele tem que segurar uma doença. Pois é, Legado gente. não, o vírus. o vírus tecno-orgânico. Tecno-orgânico. Muito bem. Mais algum grande herói, tirando o Doutor Estranho, que nunca fez uma cirurgia depois que viu o Doutor Estranho? Ele Não fez, mas sabemos nem se ele é doutor, né? Não sei. Não, ele é doutor por medicina, que ele é cirurgião. Doutor Destino, eu boto fé que ele tem um monte de doutorado na parede, igual o Doutor Estranho aí. Doutor Estranho, ele é formado em medicina. sim. Sei lá. Diz... E depois, só que assim, depois que ele teve o acidente dele, que os nervos dele ficaram em frangalhos, ele nunca mais fez nada. Nem para ser professor. Não tem. Tem umas histórias que ele volta a operar. Tem? Eu acho que tem uma época que ele efetivamente volta a ser médico mesmo. Eu me lembro disso. Não me lembro disso, gente. Essa informação eu paguei. No. Ai, Talvez seja de flashback que eu tô lembrando aqui. cara, Mas realmente, ele curou muita gente, né? Esse aí dá pra colocar na conta. no. Mas ele cura não com medicina, né? Ele cura medicina tradicional, né? Ele cura com medicina alternativa ou com magia. Ah, mas ele curou quando ele era. Né, Aparentemente ele era um bom. não É, lembro. Não lembro se é na Cruzada Infinita ou numa dessas guerras cósmicas. Tem uma hora que a galera se dana demais na porrada e o cara chega pra ele, né, todo estrupiado. Fala, não, alguém tem que salvar ele, senão ele vai morrer. Aí ele volta a operar para poder salvar essa pessoa. Não lembro agora que história que é essa, mas tem essa história. Depois eu vou lembrar e vou te falar. ok. Né? Mais alguma aventura, algum herói, médico? Tem um xamã do Tropa Alpha, O Xamã, é verdade. que volta e meia dava Ele uma também é ajuda. médico, né? Ele também é médico. Ele é o Tem curandeiro da tribo é dele. a curadora da tribo. Tinha um Forge, também é X-Men, O Forge era um xamã também, que né? também era Além de xamã. mutante e tal. E a Mutante Ainda tem teve. umas histórias que ele usa os poderes meio místicos dele. Volta e meia eles davam esse upgrade nele. O Forge é um personagem muito legal, que eu acho ele sempre. Nossa, ele é muito mal utilizado. Muito, muito, muito. Mais algum personagem que a gente esteja esquecendo? Ah, tem a médica noturna. Enfermeira noturna. Enfermeira noturna. Que deu o ar da graça, né? Aquela que vai curar principalmente a galera Street Da da Marvel. Marvel. É a enfermeira É noturna. verdade. Como Enfermeira é que é o nome noturna. dela? Faço a menor ideia. Não, Né? eles chamam ela muito pelo nome, porque no seriado chamam ela só pelo nome, né? No seriado Demolidor. É realmente uma personagem bem legal. Que chegou a namorar o Doutor Estranho. Chegou a namorar do Doutor Estranho. Isso mesmo. Então tá bom por hoje? Bom por hoje. Então, senhoras e Bom. senhores, que a cura fique com vocês. Procurem se cuidar. Palavras finais, senhor Marinho. Lava a mão sempre que possível, se não possível, álcool em gel. Fiquem bem saudáveis aí. Senhor Zé Paulo. Cara, isso também vai passar, né? A gente tem que se cuidar bastante da saúde mental aí, que né, tem hora que ela dá uma baladinha, né? Que nem o Ari falou, lava a mão, quando não puder, álcool em gel, né? Isso também vai passar. Bem, como atualmente eu digo, fiquem bem,
Fique nas ondas das internets da vida e te cuida. Em pé, senhores. Cuida. Até.